Olá, você está bem? Eu espero em Deus que sim. E sendo assim, eu os cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor, louvamos a Ti por Tua infinita graça e misericórdia que tem alcançado a cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos de Ti. Abre o nosso entendimento espiritual, Senhor, para que possamos crescer em graça e em conhecimento da Tua santa vontade para as nossas vidas. Se conosco, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. A nossa lição de hoje encontra-se na página 29 da nossa apostila e tem por título Chamado para Viver a Ética Cristã. Fique conosco, a nossa aula está começando. Irmãos, o texto base da nossa lição encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. A introdução da nossa lição traz a definição de ética, que diz: a ética é parte da filosofia que tem por base estudar os valores morais, os princípios e ideais da conduta humana. Temos 3 tópicos, os quais estão assim distribuídos. O primeiro, há alguns exemplos de princípios éticos na Bíblia? Sim. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos. No Novo Testamento, o Sermão do Monte, feito por Jesus. Jesus também nos ensinou que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, e o nosso comportamento, principalmente dentro da casa de Deus, deve ser regido pelos princípios da ética cristã, ou seja, devemos estar em permanente atitude de adoração, não permitindo nenhum ato de interrupção. O templo, ou a casa de Deus, é lugar de adoração, de comunhão, de intimidade e de aproximação ao Senhor. Devemos ter grande alegria de estar sempre na casa do Senhor. O segundo tópico nos traz: há alguns tipos de comportamento que ferem a ética cristã? Sim, e aqui vem tudo descrito. E o terceiro tópico: quais os princípios que indicam educação, formação e maturidade cristã? Aqui temos elencado vários princípios, particularmente dentro da casa do Senhor, dentro do templo, e é muito interessante. Eu peço aos irmãos que estudem ponto por ponto, em casa, com calma. Não faremos isso agora por questão de tempo. E também, na última página da lição, vem descrito a hierarquia eclesiástica da Assembleia de Deus, também a organização, a forma que é organizada a Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Material muito interessante, proveitoso, enriquecedor para todos nós. Então, acompanhem, estudem a nossa lição. Essa apostila é muito rica em termos de informação, em termos de conhecimento para nós. Antes de adentrarmos no assunto, eu gostaria de trazer uma história. Normalmente eu trago no final, não é? Uma história, essa de hoje, mais uma vez, de um pequeno livro que eu tenho, conta mais uma. É um livro antigo que eu tenho já faz muito tempo, mas ele traz muitas histórias que, na verdade, trazem grandes ensinamentos. E eu gosto. Nos ajuda a compreendermos o contexto, a compreendermos o princípio, não é, das lições. Então, essa história de hoje é a história da águia.
Lá vem eu de novo com a águia. A águia é a ave que possui maior longevidade da espécie. Chega a viver 70 anos. Mas, para chegar a essa idade, aos 40 anos ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Aos 40, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não consegue mais agarrar suas presas, das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, apontando contra o peito estão as asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já não é tão fácil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 dias. Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não necessite voar. Então, após encontrar este lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo. Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. E só 5 meses depois sai o formoso voo de renovação e para viver então mais 30 anos. Em nossa vida, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação. Para que continuemos a voar um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, de costumes, de velhos hábitos que nos causam dor. Somente livres do peso do passado, poderemos aproveitar o resultado valioso que a renovação sempre nos traz. Como nos diz a palavra do Senhor, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Diariamente nós temos que tomar muitas decisões, resolvendo questões que têm a ver com nossa vida na família, no trabalho, na igreja, mas ninguém faz isso no vácuo, sem ter um padrão que diga o que é certo ou errado, ou porque tomar esta decisão e não a outra. Assim, podemos entender que ética, que é o tema da nossa lição hoje, é um conjunto de valores pelo qual uma pessoa entende o que seja certo ou errado e aí toma a decisão. Então, a ética cristã é um conjunto de valores baseado unicamente na Bíblia. Uma norma de vida pela qual nós devemos regular nossa conduta diante de Deus, diante do nosso próximo e diante de nós mesmos. Meus irmãos, desde que aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, passamos a fazer parte da família de Deus. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Sendo assim, a nossa conduta não pode ter por base os valores mundanos. Infelizmente, hoje nós temos uma sociedade com crise de ética. Nós vemos crise de integridade, crise moral, crise de caráter. A sociedade está, na verdade, se desmantelando. E isso por ter se afastado dos princípios cristãos. Há uma total inversão de valores. A vida humana é totalmente depreciada. Hoje se tira a vida de outro por um par de tênis, por um celular. Mas nós, os filhos de Deus, somos chamados para viver de acordo com a ética cristã, que é baseada na palavra de Deus, que é a vontade de Deus para todos, em todas as culturas, em todos os tempos. São valores absolutos, diferentemente dos valores mundanos, que são relativos. Enfim,
Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o propósito de Deus para nós, seus filhos, é uma vida de obras e de boas obras. Devemos utilizar o nosso tempo e os nossos talentos que o Senhor nos deu para nos aperfeiçoarmos o mais que possamos. Porque isso agrada a Deus, isso glorifica a Deus e isso nos traz uma vida plena e feliz. Acredite, acredite, é verdade. É importante lembrar, porém, que as boas obras, o bom comportamento não salvam. Nos versículos 8 e 9 dessa carta aos Efésios que eu citei, do capítulo 2, o apóstolo Paulo deixa claro que nós não merecemos a nossa salvação. É por graça, e graça é favor imerecido. Porém, não há dúvida de que o nosso comportamento revela quem somos. Revela, sim. Revela quem somos, revela se somos filhos de Deus. E é através das nossas novas e dignas ações que nós demonstramos a nossa fé em Jesus e a nossa nova vida com Ele. É aquele ditado antigo: não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. No início da minha vida cristã, eu me perguntava: como é que eu posso efetuar mudanças em minha maneira de agir, em minha maneira de pensar? Como é que eu posso deixar maus hábitos, hábitos inadequados, hábitos adquiridos ao longo dos anos em que eu não tinha comunhão com Deus? Como é que eu posso agir de uma maneira que reflita o caráter de Cristo? Como eu posso viver de acordo com os valores cristãos? Irmãos, talvez essas perguntas também pairem sobre a mente de vocês que estão iniciando a carreira com o Senhor Jesus. Mas eu obtive a resposta e essa resposta eu passo para vocês agora. E a resposta está na Bíblia, no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que nos diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Conforme disse o príncipe dos pregadores Charles Spurgeon, o qual eu admiro muito, gosto muito de lê-lo, o coração de carne tem consideração pela vontade de Deus. A vontade natural é metal frio e endurecido, que não se deixa forjar, mas a vontade renovada rapidamente é moldada pela mão da graça. No coração de carne, a brandura de emoções. O coração duro não ama o Redentor, mas o coração renovado arde de amor por ele. O coração duro é egoísta e pergunta friamente: por que eu deveria lastimar o pecado? Por que deveria amar o Senhor? Mas o coração de carne diz: o Senhor sabe que eu o amo. Ajuda-me, Senhor, a amar-te ainda mais. Irmãos, nós temos este coração. Nós o recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez, neste momento, aquelas dúvidas, aquelas perguntas de que me referi antes estejam em sua mente. E outras, e muitas outras também. Mas eu lhe afirmo, sem sombra de dúvida, que a Bíblia tem todas as respostas.
À medida que prosseguimos em nossa jornada com o Senhor, nós vamos aprendendo a aplicar essas respostas ao nosso coração. Claro que quando nós viemos a Jesus, nós trouxemos uma bagagem de hábitos, de manias, de costumes, mas nós precisamos entender que agora o nosso alvo não é mais satisfazer a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. De agora em diante, o nosso alvo é sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Este deve ser o nosso propósito de vida como filhos de Deus. Existe um ditado aí fora, mas ele é totalmente falso, não é verdadeiro, de que pau que nasce torto, morre torto. Você já deve ter ouvido esse ditado, mas não é verdadeiro. Nós podemos mudar sim, porque o soberano poder do Senhor transforma até o que humanamente é impossível de ser transformado. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus não há impossível. Você também já deve ter ouvido bastante esse versículo. Ele é muito dito até pelos incrédulos, que para Deus nada é impossível. Mas os incrédulos não podem vivenciar essa realidade espiritual. Mas você pode, meu irmão, eu posso, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos de novo, o nosso coração não é mais um coração de pedra. Então, tenha calma, tenha paciência com você mesmo. É um processo progressivo. Hoje, melhor que ontem. Amanhã, melhor que hoje. E como um processo, pode levar tempo. É como o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados de glória em glória. É claro, lógico, que alguns pecados devem e são tirados imediatamente da nossa vida, de quando aceitamos a Jesus, mas algumas coisas em nós vão sendo transformadas de glória em glória, é dia após dia. Confie, meu irmão, no poder transformador do Espírito Santo de Deus que habita em você. Não dê ouvidos à voz maligna que diz que você não tem jeito, que você não pode mudar, que você não pode viver de acordo com a ética cristã, que a sua ética é mundana, que você sempre foi assim, que para você não tem jeito. Não acredite nisso, não acredite. Como eu já disse, confie no poder transformador do Espírito Santo de Deus que habita em você. Decida trilhar o caminho da obediência a Deus. Agora, essa é uma decisão sua. Você não pode, e eu não posso, nós não podemos nos acomodar nas nossas limitações, nas nossas falhas, e aquela coisa de, Deus sabe que eu sou assim, o Senhor me conhece. Não, não. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos limitados, mas nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que não há impossível para Ele. Então, não existe nada em mim que eu possa dizer que Deus não pode mudar. Claro que pode. Então, decida. Cabe a mim e a você essa decisão. Não, eu decidi. Eu vou trilhar o caminho da obediência a Deus. E que caminho é esse? É a vontade de Deus expressa na sua palavra, que não é algo que nós possamos escolher uma parte ou pensar a respeito. Não. Nós devemos obedecer. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a nossa vida. E ela é boa, agradável e perfeita. É o que nos diz a palavra. Eu quero lhe dizer que é impossível mudar o nosso passado, mas é possível mudar de atitude hoje.
mudar as escolhas hoje, ter outro comportamento a partir de agora. Eu não posso mudar nada do meu passado. Você também não pode, irmão, mudar nada do seu passado. Mas eu posso e nós podemos mudar as escolhas que fazemos a partir de hoje. Viva daqui para frente, não olhando para o passado, mas olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Você consegue. Eu consigo. Por quê? Conseguimos não porque a nossa suficiência está em nós, é nossa, não, mas porque a nossa suficiência vem do próprio Deus, conforme está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, que diz: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, especificamente no versículo 28, a palavra diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Meu querido irmão, minha querida irmã, na nossa caminhada, todas as coisas cooperam para o nosso bem, ainda que eu não entenda, ainda que eu mesmo não deseje aquilo ou que nem goste daquilo que está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo na sua palavra, como nós acabamos de ler, que todas as coisas, inclusive as mais desagradáveis, são parte daquilo que Ele está utilizando no processo de nos tornar mais parecidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Então não desanime de seguir fazendo as escolhas certas com base na vontade de Deus, porque a circunstância de repente se apresentou desagradável. Não. Lembre sempre que todas as coisas, mesmo as que nós não nos agradamos, mesmo as que nós não queremos, todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e nós fomos chamados pelo seu decreto. Lembrando sempre que o nosso alvo, o nosso foco é a cada dia mais nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo perfeito. Devemos escolher o caminho certo, que nem sempre será o mais fácil, mas mesmo assim devemos escolher, porque temos um lastro muito forte, temos segurança e firmeza na fé que professamos. E assim como o salmista, no Salmo 25, sabemos que o nosso socorro está no Senhor, sabemos que a nossa confiança está no Senhor e que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Veja que coisa linda! Depois, registre aí Salmo 25 e depois abra sua Bíblia, leia todo o Salmo, medite nessa mensagem de força, de fé, de confiança em Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que nossas decisões tenham por base critérios éticos cristãos, embasados na palavra de Deus, que é a nossa única, absoluta e infalível regra de fé e prática. Para encerrar, vamos ler juntos o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o resultado da nossa mudança de atitude. É a capacidade de experimentarmos e cumprirmos a vontade de Deus em nossa vida. Amém. Oremos, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos, ó Deus, em que em tua presença aprendemos um pouco mais sobre a tua santa vontade para as nossas vidas. Ó Deus bendito, abençoa as escolas de discipulado como um todo. Abençoa, Senhor, o nosso pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, à frente desta grande obra, cheia com dificuldades, com desafios, mas é uma caminhada de vitória, porque a obra é sua, o Senhor é o Deus desta igreja, o Senhor é o dono desta igreja, é o Senhor que tem segurado firme as mãos, Pai, do teu servo, o pastor Roberto, à frente deste rebanho. Ser com todos os que o auxiliam, Senhor, nesta grande obra, com o nosso superintendente, o evangelista Iranilson Salvino. Abençoa o teu servo, Senhor, como toda a sua família. Sê com ele, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos por todos que compõem a superintendência da Ediadalp. Cada um deles, ó Deus, recebam de ti força, ânimo, graça para continuar nessa caminhada, Pai. Em nome de Jesus, também te pedimos pelo nosso coordenador, o pastor Edi Moraes. Sê com o teu servo, com a irmã Edinês, com toda a sua família, Senhor. Abraça a alma dos teus filhos, como só o Senhor pode fazer, dando a cada um de nós que fazemos as escolas de discipulado, Pai, desta igreja, cada dirigente, cada professor, cada secretária, cada aluno, Pai, cada aluna, adolescentes, adultos, que cada um, Pai, possa ser alcançado por Ti, Senhor, neste momento, recebendo força, recebendo graça, recebendo bênçãos sem medidas, ó Pai, nos fortalecendo em nossa caminhada. Em nome de Jesus nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. A oração hoje foi um pouquinho mais longa do que o normal, mas nunca perdemos por estar na presença do nosso Pai, do nosso Deus. E o jejum, a oração, o louvor tem que acompanhar o estudo da palavra. Tem que fazer parte, sempre. É uma vida de dedicação, de consagração completa. Não podemos, são pilares da nossa vida cristã. Eu já disse isso em sala de aula, vale a pena relembrar. A leitura da palavra, o estudo da palavra, ele tem que ser regado pelo louvor, por hinos que verdadeiramente levem o nosso pensamento cativo à vontade de Deus. É o louvor, é a oração, é a consagração com jejum, com oração. Dedique tempo particular, pessoal, para você e Deus. Aquele relacionamento íntimo de pai e filho. Se fortaleça cada dia mais. Cresça na graça e no conhecimento. É o que eu desejo de todo o meu coração para você, minha irmã, para você, meu irmão. Que ao voltarmos desse período de quarentena, todos nós estejamos mais fortalecidos no desejo de servir ao nosso Deus, no desejo de seguirmos a caminhada com Jesus, no desejo de crescermos na graça e no conhecimento, no desejo de sermos instrumento de bênção nas mãos do nosso Deus para a nossa família, para a nossa igreja, para a comunidade a qual fazemos parte, no trabalho, na vizinhança onde moramos, para os nossos filhos. Oh Deus, é isso que eu desejo de todo o meu coração. E juntos iremos nos alegrar, irmãos, nos alegrar com
tudo que Deus tem feito e há de fazer na vida de cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Em relação ao nosso curso de discipulado na Polo e na BR, faltam apenas 2 lições, enquanto não se resolve essa questão, enquanto estamos impedidos, não é, de estarmos nos templos com as nossas aulas, continuaremos, já que temos a autorização do nosso superintendente, a autorização do nosso coordenador, então continuaremos promovendo essas lições e, se Deus permitir, em breve estaremos juntos, nos alegrando, nos congratulando, congregando como irmãos que somos em Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe, meus queridos. Amém. A sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você